Graças a Deus, olá meu irmão, olá minha irmã, esse amigo que vos fala, Pastor Ranieri, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. No livro de Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus ela vai falar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Talvez o senhor ou a senhora já ouviu um ditado popular bem conhecido, não é verdade? Todos são filhos de Deus. Mentira, a maior enganação do mundo. A palavra de Deus está dizendo que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como saber, pastor? Pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos, pelas atitudes, não é verdade? Por quê? Porque o Filho de Deus, ele anda na verdade. O Filho de Deus, ele ama, ele perdoa. O Filho de Deus não tem mágoa no coração, não tem ódio, não tem vingança. O Filho de Deus não vive irado, não vive brigando. O Filho de Deus tem humildade no coração para pedir perdão quantas vezes for necessário. O Filho de Deus vira a face àquele que o fere. O Filho de Deus dá água e pão ao seu inimigo e ora por ele e abençoa ele ainda. O Filho de Deus tem mansidão no coração, domínio próprio, porque é filho de Deus. O que habita nele é o Espírito Santo. Ele nasceu de novo, é um novo homem, uma nova criatura. E quem está em Cristo, não há mais condenação, nova criatura está escrito. Porque é um filho de Deus. E o filho do diabo, do maligno? Vive com ciúme, inveja, tem orgulho no coração, prepotência, soberba, não ama, não perdoa, coração cheio de rancor, de mágoa, de ódio, vive nos vícios, vive no pecado, na mentira, no engano, trapaceando. Por quê? Porque não é filho de Deus. Então, não é difícil reconhecer um filho de Deus e um filho do maligno, do diabo. Não é difícil, não. Olhe para os frutos de cada um. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O Filho de Deus pratica a justiça. O Filho de Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata o mendigo da mesma forma que ele trata um rico. Da mesma forma que ele trata o presidente, ele trata um pobre. O Filho de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele age na justiça. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, tá vendo? O diabo vive pecando desde o princípio. Ele pecou no céu, fez a primeira rebelião, no jardim do Éden, ele fez o homem e a mulher desobedecer a Deus. Depois ele fez o irmão matar o outro, né? Caim matou Abel, seu irmão de sangue. Então Satanás vem pecando desde a fundação do mundo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tá vendo? O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, tá vendo? O nascido de Deus não vive na prática do pecado. O nascido de Deus não vive na iniquidade. Porque tem uma grande diferença. Pecar, porque todos nós estamos sujeitos, né, a cometer erros. Confessa, se arrependa, não faça mais. O sangue de Jesus lava, purifica o homem de todo o pecado. Agora, aqueles que vivem na prática do pecado, da iniquidade, esses não nasceram de Deus. Nunca conheceram a Deus. Porque o nascido de Deus está aqui escrito, ó. Ele não vive na prática da mentira. Ele não vive na prática do pecado, do engano. Ele não vive na prática. Porque ele nasceu de Deus. Já o filho do maligno vive na prática do pecado e do engano todo santo dia. Entra ano e sai ano. Não muda, não se arrepende, não se converte. Se arrependa. Se converta. E quanto à vida, a esperança. Jesus morreu por todos. Lembra da prostituta? Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas depois ele disse para ela, vá e não peques mais. Seus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. Tinha 2 ladrões, né? Ao lado dele na cruz. Um à direita, a outro à esquerda. Um se arrependeu. E ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, pode ser o pior pecador da face da terra. Se confessar, se arrepender, não fizer mais, não viver mais na prática, Deus ele perdoa. Há esperança. Nisto são manifestos, são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo, tá vendo? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dá para saber quem são. É só você analisar. Preste bem atenção nos frutos, no que sai na boca de cada um. Porque está escrito, o que sai da boca vem do coração, porque o coração está cheio. Então, analise. Faça uma reflexão hoje. De quem eu sou filho? Temos que fazer uma reflexão. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será se eu nasci de Deus mesmo? Vai depender das suas atitudes. Porque o Filho de Deus não anda mais nas trevas. O Filho de Deus anda na luz. Na luz. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem não ama seu próximo não nasceu de Deus, não. Quem não ama seu próximo não é filho de Deus, não. Porque o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Ajudar, socorrer, estender a mão. Amém? Receba esta palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe esta palavra para alcançar mais vida. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando. Se apega a ele. Tá bom? Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E não esquece de compartilhar. Até outra oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.